Aleluia! Rapaz, chegou agora aqui o negócio até, ó. Hein? Ô, glória a Deus! Rapaz, que A- coisa maravilhosa. Ô, glória! Não consegui entrar com o meu perfil, pastor. Não sei te explicar por quê. Hoje eu tô de Romana Veras aqui, ó. Mas é bíblico, né? Serão dois de uma só carne, tá tudo bem. Verdade, Não é verdade? verdade, verdade. É isso mesmo. Para quem não sabe, a irmã Romana Veras é a esposa do pastor Renan Veras. Ela é diretora do Centro de Treinamento Bíblico Rema, em São Mateus, e é uma excelente nutricionista. Não é isso, pastor? Ô, glória! É É verdade? sensacional, né? Ela é, Pastorzão, sim, mil e uma utilidades. Pastorzão, eu quero começar como de costume, mas não é pro forma de jeito nenhum. São palavras sinceras, verdadeiras. Quero agradecer, né? Na verdade, você sempre de um jeito tão amável, né? Tão carinhoso, sempre conosco, não só a mim, minha família, mas o Verbo da Vida de Guarapari, bem como todos os irmãos. Acho que ninguém tem algo diferente, ninguém tem um depoimento diferente para dar ao seu respeito, né? Todo mundo que vai falar de Pastor Renan é maravilhoso, é muito amável, homem de Deus, cheio de palavra, é uma bênção. Enfim, você tem marcas positivas deixadas na vida de todo mundo que um dia esteve contigo. Eu sou prova disso, né? Eu quero lhe agradecer. Muito obrigado, pastor, por você tão prontamente dizer sim ao convite para estar conosco nessa live aqui hoje. Amém, pastor. Na verdade, eu jamais diria não, né? O convite do senhor é uma convocação para mim. Para mim é uma alegria, meu Deus, gigante, enorme poder participar, né? Amo muito cada um dos irmãos. Eu vi o pessoal entrando aqui, meu Deus do céu, que maravilha, que coisa boa. É poder ter esse tempo maravilhoso, esse sensacional de poder compartilhar. É um tempo também de fortalecer a visão, fortalecer a nossa amizade, né? Nossa unidade, nossa comunhão. E, poxa, eu que agradeço, pastor. A alegria é toda minha, a honra é toda minha. Obrigado mesmo pelo convite, me sinto lisonjeado. Amém, glória a Deus, pastorzão. O mano escreveu aí, ó. Eu sou o Renan e Renan sou eu hoje. KKK, Já rumando pensou? aqui. Isso é que. Eita, meu Deus, que exemplo de casal, de casamento, meu Deus. Coisa linda, hein? Nossa, bom Amém, demais. amém. E toda segunda-feira a nossa live tem uma pegada mais missionária. Inclusive, quero fazer menção do Deivinho, que está aí. Pastor Davi, se não chegou ainda, logo, logo chega também. Porque quem toma conta da Secretaria de Missões aqui no Verbo da Vida sede, bem como isso acaba banhando as demais igrejas, nós estamos todos conectados, né? Somos uma igreja só, uma só visão, não é verdade? E aí, como segunda-feira a pegada é mais missionária, alguém pode pensar assim, mas pastor Renan é de São Mateus. Na verdade, irmão, pastor Renan é de Caruaru, e quem é de Caruaru é diferente. E o pastor Renan tem muita bagagem. Eu já tive o privilégio de ouvir, estar aos pés de Gamaliel de Caruaru, né, Oh, meu Deus. recebendo, que ele tem muita experiência. Eu quero que a gente fale dessa experiência um pouquinho mais à frente, mas antes de falar dessas experiências, eu gostaria, pastor, se você pudesse, eu estou aproveitando isso, a pessoa conhecer um pouquinho os pastores dos pontos de pregação, bem como também das congregações, enfim, aqui no estado do Espírito Santo. Você pode falar um pouquinho de você? Como é que você conheceu a palavra da fé? Como é que foi que você fez o rema? De onde você veio? Pode falar um pouquinho? Ô, glória, pastor. Obrigado. Obrigado pela sua oportunidade, tá? Então, como o senhor falou, eu sou daquela terra maravilhosa lá de Pernambuco, interior de Pernambuco, que é a cidade de Caruaru. Nosso paizão, pastor Jorge, ele sempre fala, né, que Caruaru é onde o Éden, é onde, né, foi plantado o Jardim do Éden, muito provavelmente ali aos arredores do bairro do Salgado, lá em Caruaru. Da onde os braços, né, saem alguns braços dos rios lá do Jardim do Éden. Então, eu sou daquela cidade maravilhosa, onde muitos outros ministros saíram, né? Caruaru é um grande celeiro de ministros, missionários, pastores, que hoje estão até fora do Brasil. Muitos deles
que são associados ao Verbo da Vida, muitos deles são do Verbo da Vida e estão aí alcançando. Eu acredito, pastor, eu acredito que talvez Caruaru, depois de Campina Grande, seja a terra onde mais ministros saiu e foram enviados, né? Alguns deles a gente conhece muito bem, como Jânio César, que acredito que participou com o senhor de uma live há um tempo atrás. Muito legal. O pastor Edilson de Lira, pastor Guilherme Ardiles, o Felipe Rodrigues, que é o autor da música que você estava cantando, Levou-me Além. Professores do Rema, como Eric Andrade, pastores como o pastor Gilmar, que está lá em Sinop, pastor Lodônio, que está lá na divisa com o Paraguai, em Ponta Porã. Inclusive, a gente fez uma live com ele semana passada sobre família, né? E alguns outros. Tem gente lá no sul. Então, graças a Deus, é uma terra maravilhosa mesmo, que muita gente saiu, muita gente maravilhosa. Tem Diego e Leila que estão lá em Portugal, né? Pastoreando a Igreja Verbo da Vida lá de Portugal, são lá de Caruaru. E eu fiz parte desse início, né? Eu me converti no dia 18 de agosto de 1998. Lá na cidade de Caruaru, eu tinha 12 anos de idade e eu fiz parte de um grupo seleto ali de 10, 12 pessoas que estavam se reunindo e esse grupo entrou em contato com um missionário americano chamado nosso querido e amado apóstolo Buddy Wright, lá no ano de 98, e ele esteve em Caruaru, conheceu a gente, eu estava lá no dia que ele teve com a gente visitando, e ele decidiu enviar um pastor para iniciar a obra, oficializar a Igreja Verbo da Vida, acho que no dia 2 ou 3 de janeiro de 1999. E nesse primeiro dia em que a igreja foi fundada, né, foi oficializada como Igreja Verbo da Vida, eu tive o grande prazer de estar lá, de assistir tudo aquilo em 99. E eu fiz parte muito tempo, né? Até o ano de 2010, quando eu senti um direcionamento por parte do Senhor de realmente ganhar o mundo, e eu saí de Caruaru apenas com uma mala, uma mochila nas costas e R$ 300, que era tudo que meu pai tinha, porque eu não tinha nada também. Olha isso. E aí eu fui zelar a igreja lá em Natal, Rio Grande do Norte, fui ajudar a zelar a igreja. Na verdade, eu já tinha sido licenciado como ministro do Verbo da Vida, mas eu fui para lá para ajudar em tudo na igreja. A gente passava o dia zelando a igreja, né? E foi um tempo maravilhoso, embora eu já desse aula no Rema também, mas eu fui para lá para ser um grande ajudador, né? Até que em 2011 eu vim dar aula em Vitória e conheci minha linda e amada esposa Romana, né? Ela se apaixonou assim por mim de uma forma inexplicável. Eu decidi dar uma chance para ela. Eu lembro que na época eu estava fazendo Rema, na época que quando você passava, a Romana ficava te olhando, cara. Eu lembro disso. Isso. Eu lembro disso. Né? Eu lembro disso. Verdade. Logo, logo ela vai comentar que eu tenho razão. Né? Mas... Eu esqueci que daqui um dia eu tô aí. Isso aí. Isso foi, pastorzão, em 2011. Foi no mês de maio de 2011. E aí eu recebi um convite maravilhoso por parte do pastor Eliseu. Né? Eu já tava conversando com a Romana, a gente já estava decidindo namorar. E o pastor Eliseu me convidou para ir. Ele, na verdade, me ofereceu a Romana em namoro, né? Disse: eu tenho uma filha aqui maravilhosa que é a Romana, você podia namorar com ela. Não sabia ele que a gente já estava, só faltava oficializar. Legal. E eu estava orando muito ao Senhor, pedindo um direcionamento para ele naquela época. Foi quando o pastor Jorge, que estava assumindo a igreja, ele chegou para mim num café e ele perguntou se eu queria morar com ele. E aí eu, assim, fiquei sem entender muito bem o que estava acontecendo. E eu, rapaz, como é que é isso, morar? Aí ele disse: rapaz, você está namorando com a Romana, você veio para Vitória e você vai morar comigo, vai morar na minha casa. Eu disse: aí eu aceito. Eu percebia que era tudo obra do Senhor e tudo resposta de oração para a minha vida. Então, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças de 2011, eu estava chegando em Vitória para morar. Né, e morei alguns meses, quase de 6 a 8 meses com o pastor Jorge, até que a gente casou, eu e a Romana.
E em fevereiro, na verdade, dia 18 de janeiro de 2012, o pastor Leandro e eu, nós fomos levantados como primeiros copastores em Vitória, né? Uhum, Pastor uhum. Eu Leandrão, e lembro aí... disso. Pastor Leandro está aí, inclusive. Disse que mandou um beijo, disse que você é uma bênção e tem muita história. Ele Amo falou muito, isso. pastor Leandro. A gente tem... É, Eu tive a grande honra de ser levantado pastor no mesmo dia que o pastor Leandro, né, em é. 2012. Então a gente está nessa pegada aí, pastoreando, né, envolvido com o pastoreio desde 2012. Mas como ministro do Verbo da Vida, eu tô desde o final de 2007, que foi quando eu terminei a escola de ministros em Recife. Né, 2007 eu terminei, no final eu fui licenciado. Em 2008 eu dei a minha primeira matéria no Remo, Que top. Só que fazer foi a menção, matéria Evangelismo. evangelismo, né? A glória. Fazer menção, tem muita gente boa aí conosco na live. Eu quero pedir para que você possa convidar mais pessoas, não é? Mandando esse aviãozinho. Quero fazer menção aí do amado pastor Aguinaldo, que está conosco aí, e já falou, eita, dupla quente. Pastor Aguinaldo é top também, demais. Eu Ah, tive uma live eu com sou ele. jiu-jiteiro, tá? Pastor Aguinaldo Jiu-jiteiro, é. Eu jiu-jiteiro. sou jiu-jiteiro também, hein? Ah, Sou faixa os, azul, eu sou faixa azul os. ainda. Olha eu. Mas Ó, estamos na pegada, ó. eu já sei falar Ralando. os. Eu já sei. Os. Os. Viu? Isso Já aí. sei falar, tô no caminho. Tô no caminho, tô. Então, bom demais. Mas aqui, eu quero também só deixar um registro. Vocês que estão sempre na live conosco, devem ter estranhado na live de sexta-feira, e nessa de hoje provavelmente vão estranhar a não presença de Pastor Jorge. O Pastor Jorge está sempre presente em nossas lives, sempre presente. Mas Pastor Jorge, juntamente com o Mamalu, eles tiraram alguns dias de férias. Eles estão descansando, eles estão. E, inclusive, fico muito feliz de ver que eles não estão entrando, no sinal que eles estão descansando. Deixa eles descansarem. É um tempo que eles merecem muito e precisam muito desse tempo. Então, de repente, ele até aparece por aí, porque ele fica coçando para entrar. Né? Ele fica. Mas se ele não entrar, eu estou até justificando, não a pedido dele, mas como eu tenho esse conhecimento, como o pastor Renan também tem, eles estão gozando um período de férias agora, estão descansando um pouquinho. Se não entrarem hoje, bem como na sexta-feira foi assim, é por conta disso. Pastorzão, mas mesmo assim vale a pena a gente fazer menção, né? Nós amamos muito, tanto eu quanto o pastor Renan, amamos muito o pastor Jorge, nós honramos muito a vida dele, sabemos que a próxima fase do nosso chamado tem exatamente esse nome, Jorge Anderson. Não é verdade, pastor Renan? Verdade, né? Ele me ensinou tudo que eu sei hoje sobre paternidade, sobre cobertura espiritual, sobre honra, né? Sobre temor do Senhor. Todos esses são princípios e coisas que faltavam na minha vida espiritual. E desde que eu conheci o pastor Jorge, isso foi esfregado, né? Com toda a força no meu caráter, em mim. Eu sou eternamente grato e eu tenho uma gratidão ao pastor Jorge, que rompe completamente as fronteiras ministeriais. Né? É algo que vai bem além, é algo muito pessoal. Né? Desde que meu paizinho partiu em 2013, que pastor Jorge assumiu mesmo essa posição de pai, não só de boca para fora, mas eu o considero dessa forma. E aqui em São Amém. Mateus eu sempre penso, né, como é que o pastor Jorge faria no meu lugar? Ou, né, como eu faria, se fosse pastor Jorge, como é que eu deveria fazer? E isso tem feito a diferença, tem dado muito certo e vai continuar sendo assim. É claro que cada um tem a sua personalidade, não estou falando sobre Claro, isso, mas claro. ele é um referencial para mim, de pastor, de homem de Deus, né? E antes que está conosco aí possa pensar bem assim, mas o pastor Jorge nem está aqui, eles estão falando dele, não tem como não falar, não tem como não citar. O nome É. disso é honra, isso sai pelos nossos poros. Ele nos ensinou assim, não só com palavras, mas com ações. Ele é assim também com os superiores dele, é um homem que vive e honra, e não só os superiores, honra os pares e honra também os seus liderados. Pastor Jorge é uma bênção. Não tem como dois ministros que estão debaixo dessa unção de paternidade de Pastor Jorge não citar. Né? Eu lembro que É. Rafa Marques, eu tive uma live com o Rafa Marques, a live foi top demais, pastor. Ele falou tanta coisa top, mas teve uma frase que para alguém pode ter passado despercebido. A frase foi bem assim: não se desobedece um pai.
Rapaz, como é que aquilo foi forte para mim? Pô, que frase, mas não, essa frase foi tão profunda. Ele disse, não se decepciona um pai, não se desobedece um pai, não se desonra um pai. Eu falei, meu Deus, e é exatamente isso. O que a gente está fazendo aqui não é para ser visto. O fato de o pastor Jorge não estar aqui não tem nada a ver, é isso, nós somos assim, e é assim que nós temos que ser. Amém? É verdade. Fazer menção só de... Só Claro. rapidinho, né? Algumas pessoas, pastor, isso veio forte aqui no meu coração, às vezes pode até pensar, mas que coisa chata. Toda vez que eu vou ouvir uma live desses homens aí, sempre eles descem a lenha no pastor Jorge, né? E assim, pastor, eu fui levantado ministro no Verbo da Vida, inclusive. Na verdade, eu só fiz parte do Verbo da Vida. E eu, inclusive, ensinei, fui levantado muito cedo, né? Dei aula por muitos lugares, muitas capitais. Mas eu só percebi que eu estava sozinho depois que eu encontrei um pai. Olha isso. Então, se alguém pode achar, né, que é tão chato falar tantas vezes sobre a pessoa do pastor Jorge, possivelmente essa pessoa esteja sem um pai espiritual. Então, vale a pena você refletir sobre isso. Amém, pastor. Eu já vou até lhe indicar um livro, você que está aí, um livro chamado Não Tendes Muitos Pais. É um livro fantástico, vai lhe esclarecer muita coisa. Quero fazer menção de pastor Vando, que está aí conosco. Já fiz menção de pastor Leandro, né? Alzenora Neri, professora Alzenora. Ô, glória! Maravilha! Muito bom. Tem muita gente boa aí na live conosco aí. Pastorzão, você começou a falar que deu aula em todas as capitais, deu aula em muitas capitais, deu aula em muitos lugares. Isso. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque você inaugurou Rema, inclusive fora do Brasil. Não é isso? Fala um pouquinho pra gente. Que responsa, hein, pastor? É verdade, ó. Eu lembro que em 2010, quando eu estava em Natal, nosso mestre Canrobert, que eu amo demais, ele ligou para mim e a gente tinha um projeto de inaugurar o Rema no Peru, né, com o José Alegria e com a sua esposa amada. E aí, na verdade, era o projeto, mas por algumas questões não conseguiu ir adiante, né? E em 2014, na verdade, se eu não me engano, ou 13 ou 14, não lembro exatamente, foi quando deu início ao Rema em Rancagua, que foi o primeiro Rema lá no Chile, né? No Chile. Pertinho em Santiago. E aí o mestre me ligou e ele disse, Renan, cara, você é a pessoa que está no meu coração, eu não consigo pensar em outra pessoa, eu só quero saber o seguinte, se você vai dar a matéria em espanhol, a matéria Fundamentos da Fé. Eu disse, mestre, o senhor pode ficar tranquilo, eu vou dar e vai ser com excelência. Não vai ser um espanhol meia boca, não, vai ser bom. Ele disse, então é você, se prepare que você vai lá e vai dar essa aula. E aí eu precisei ir um pouquinho antes, né? Eu fui, eu acho que umas 3 semanas antes de começar a matéria, porque a gente estava num processo grande de aulas demonstrativas e era o pastor Marcos Honório como supervisor e o pastor Christoph Toledo, que é o pastor, inclusive, da igreja, né? Ainda hoje, pastorzão. E aí muitas portas estavam abertas para a gente dar aula demonstrativa. Então eu passei umas 3 semanas antes dando aula demonstrativa e também ajudando na apostila do Rema em espanhol, né? Para a gente dar uma ajudada lá, que estava confeccionando a apostila em espanhol. E aí eu fui lá umas 3 semanas antes, foi sensacional. Eu lembro, pastor, que no primeiro dia do Rema nós tínhamos 6 alunos. Olha. Então foi muito emocionante e muita adrenalina, né? No primeiro dia no Rema em Rancagua, primeira aula do Chile. 6 alunos. 6 alunos. Mas olha, foi uma aula maravilhosa, assim. E eu lembro que no final da matéria nós fechamos com 42, 43 alunos, mais ou menos, né? Glória a Deus! Né? Porque foi assim, foi multiplicando durante a matéria, multiplicando. E aí eu lembro que o pastor Marcos Honório disse, olha, você dá a matéria, mas assim, fica um pouco livre para dar umas fluídas também. Aí os calabachê descia, pastor. Aí é contigo mesmo.
O fogo descia e muita gente foi curada e a unção foi algo assim maravilhoso. Para mim é um dos meus troféus, né? Tá lá Amém. na prateleira lá, né? Top. Com muita alegria no coração. Mas você deu também em outros lugares. Nós você deu na Argentina também, não foi? Foi outra Então, experiência eu sei, ué. bacana. Eu tô, Eu não eu tô fui, seguindo seus passos, meu pai. eu não fui o primeiro. O primeiro Aham. professor lá na Argentina foi o pastor Edilson de Lira, outro caruaruense. De lá de Só que Caruaru. aí estava tendo uma transição lá que eu acho que estava rema convencional e mudando para o rema modular. E aí o Uhum. Canrobé, nosso mestre Canrobé, me fez um outro desafio, que foi dar a matéria evangelismo e aliança de sangue juntas para a mesma turma, né, no mesmo período. Então eu dava na segunda e quarta Que a isso? matéria evangelismo e terça e sexta eu dava a matéria aliança de sangue e tinha o nosso culto na quinta-feira. Então eu tive essa experiência de dar essas duas matérias que assim, elas não têm muita coisa a ver num sentido didático, né? E para mim foi um grande desafio. Eu dei as duas matérias na mesma semana, no mesmo período, matérias, né, bem diferentes, assim, num sentido didático. Assim, Foi um pastorzão, outro fala para mim troféu. uma coisa, assim, porque eu sei, eu imagino, eu sei, assim, eu sei bastante, graças a Deus eu pude desfrutar dessa amizade. Alguém pode pensar, nossa, mas está lá em São Mateus, pastor Vitor está em Vila Velha, e eles estão muito distantes. Não, irmão, a gente não está distante. Sabe? Pode estar É. distante, assim, geograficamente falando, mas nós estamos muito juntos, muito unidos. O pastor Renan é um amigo que eu tenho, além de uma grande referência para mim, ele sabe disso. Ele é um dos grandes culpados de eu estar onde estou hoje, não é? O Senhor, através da vida dele, me alcançou de uma forma maravilhosa, não é? Quando eu estava, inclusive, numa outra igreja, né? Na verdade. É E a gente. o tema da administração foi chamado e ele abordou missões no tema. Você lembra disso, pastor? Pastor, claramente. Claramente. Eu tenho as fotos ainda hoje, você Olha acredita? que legal, que Foi legal. um sábado que a gente fez. Era misturado com meio culto de jovens, uma coisa Isso assim, mesmo. mas a igreja estava lotada, né? Ele Tava tinha lotado. muita gente. E foi assim, foi maravilhoso. Eu lembro que a gente É, cantou aquela música do 4x1, Eu Tenho um Chamado. isso mesmo, isso Eu mesmo. lembro disso. Foi sensacional, foi muito Foi bom. sensacional. Naquela Maravilhoso. ocasião, eu era pastor de jovens da igreja, da outra igreja, que foi um tempo maravilhoso que eu vivi lá, não é? Foi lá que, enfim, eu voltei para a casa do Pai, né? Fiz a confissão do senhorio de Jesus. Então foi um tempo maravilhoso, mas aquilo era para um tempo, né? E logo depois, então, inclusive o pastor Renan foi quem me deu, não é a igreja que fica dando as oportunidades, não, mas ele me deu a oportunidade, entendeu? Eu pude tocar no louvor do Verbo da Vida, porque você na época tomava conta do louvor, pude tocar na formatura, tudo é convite seu, né, pastor? Foi verdade, Obrigado, foi obrigado. sim, né? E eu lembro que eu estava liderando os jovens e o louvor na época, né? E eu lembro quando eu cheguei para o pastor Jorge, eu disse: Olha, paizão, eu tenho uma pessoa para assumir o meu lugar. Meu tempo no louvor está chegando ao final e essa pessoa é o Vitão. Vitão vai assumir o meu lugar aí. E se o senhor quiser uma referência, ele é a pessoa. Né? Se o senhor deixar, se o senhor tiver de acordo, coloca ele lá no meu lugar que ele vai fazer um trabalho melhor do que o meu. O que é perfeitamente, né, o que é o esperado, né? Que cada pessoa que venha depois da Claro, gente claro. faça um trabalho ainda melhor, como realmente aconteceu, né? Ai, Foi meu Deus. maravilhoso. Nada. Seu trabalho foi top naquele tempo, foi maravilhoso, ninguém podia ter feito melhor. Né? Oh, Assim que como isso. hoje, o Alan Fraga, que está à frente do Louvor, tem feito um trabalho muito melhor do que o meu, e tem que fazer mesmo, vai para frente. Né? Depois veio, o Thalisson veio antes, enfim. Mas a gente tem muita história junto, nós temos, e É, eu tenho aprendido muito ao longo desse tempo. Eu falei sobre o livro Não Tendes Muitos Pais, eu sei que está pelo lado contrário, mas só para você que está aí, possa ver a capa. Essa é a capa.
é de Mark Hamby, ou Ramby, enfim, meu inglês não é tão bom como do pastor Renan, pastor não speak English very well. Aqui, É, mas vamos lá. Pastorzão, eu sei que você tem muita experiência, você estava contando a respeito de visitar outros países e tudo mais, mas você é muito novo, muito jovem, fez uma viagem para fora e eu vi as fotos, vocês saíram de caravana, essa viagem. Você pode falar um pouquinho sobre essa viagem, como é que foi? Que foi uma viagem missionária, não foi? foi uma viagem missionária, né? Essa viagem aconteceu em 2002, ano de 2002, com uma caravana. Na verdade, foi a segunda caravana do Ministério Verbo da Vida a ir para a Bolívia. Nós tínhamos, na época, uma parceria muito boa com o ministro David Larson, o pastor David Larson. Ele era um sueco, se eu não estou enganado. Eu acho que ele era isso mesmo, um sueco. E ele estava lá, graduado no Rema, e a gente foi nessa segunda caravana, que foi a caravana da Igreja Verbo da Vida de Caruaru. Né? Já tinha ido a primeira caravana com Gilson Lima, Então, com... deixa eu só fazer uma pergunta. Aquelas fotos que na live do Ministério foram apresentadas por Suelen esses dias atrás, foi a primeira caravana, né? A sua foi Isso, a seguinte, não é isso? isso aí, isso Ah, eu aí. imaginei isso, cara. Olha que foi bem no começo. Foi bem Bem no no começo. começo, pastor, bem no Olha que começo. legal. O Ministério Verbo da Vida estava despertando para missões ainda, né? E eu vi até o Ramires, há um tempo atrás, colocou uma mensagem sobre a minha camisa, e eu fiz questão de usar uma camisa que eu ganhei do pastor Rosilon Lourenço, Olha que que para legal. mim é uma grande referência na área de Referência. missões também, né? Eu fiz Ele uma live me, com ele, foi muito boa. ele me deu essa camisa quando eu passei um final de semana na casa dele, lá em Campina Grande, e ele era ainda diretor da Escola de Missões. A gente estava conversando sobre essas coisas da Escola de Missões e ele me deu essa camisa, que é uma camisa angolana. Então é uma camisa que eu sempre uso, assim. Eu creio que tem um negócio missionário aqui nela, né? Sempre quando eu visto esse manto sagrado, meu Deus do céu, o negócio é Rosilon, ele é fogo, é. maravilhoso. Se bobear, ele aparece por aí. De vez em quando ele É aparece também. verdade. Ele me E deu essa matéria na escola de ministro. isso aí. É. E aí ele estava na primeira caravana também, né? Foi uma caravana do ministério, assim, tinha muita gente, os ministros, né, de Campina Grande. Eu fiz parte dessa segunda caravana. Da segunda caravana, nós éramos três rapazes, que era o Jânio, Dinho e eu. Nós Dinho fazíamos é Edilson de Lira, se você não é, sabe, irmão. Viu? Verdade. E aí nós éramos os três rapazes, nós passamos dois anos nos preparando junto com a igreja de Caruaru, com todo o movimento, a igreja, as congregações. E aí tinha outras moças também, que era a Jéssica, a esposa do Jânio, a Mísia, que é a esposa do Dinho, a Leila, que é a esposa do Diego, que está lá em Portugal, a Aurélia, que é a esposa do pastor Jackson, que está lá no interior de Natal, no interior do Rio Grande do Norte. Então é todo mundo pastor hoje, está todo mundo no ministério. E eu tive essa grande oportunidade. Eu tinha 16 anos na época, e eu participei dessa grande caravana. E assim, tem muitos milagres por trás disso tudo, né? Aí, Conta aí, conta aí, conta aí, rapaz. na época, pastor, a gente estava custeando algo em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por jovem para poder fazer essa viagem. E nós éramos muito pobres na época, né? Pelo menos eu, com a minha família, nós não tínhamos a menor condição. Meu pai tinha um Fusquinha na época e ele falava para mim, meu filho, se for preciso, eu vendo o meu Fusca e você vai fazer essa viagem. Eu lembro que o Fusquinha na época era em torno disso aí, R$ 3.500 a R$ 4.000. E aí a gente fazia muitos eventos, nós vendíamos, a gente saía na casa dos irmãos, pegando panela velha para poder vender, para conseguir levantar dinheiro. Nós fazíamos eventos, a gente fazia cantina, eu lavei carro dos irmãos. Lá, né, enquanto estava rolando o culto de domingo à noite, eu estava lavando os carros dos irmãos no meio da rua para a gente conseguir fazer essa viagem. Eu sei que no final de tudo, a gente tinha juntado metade do valor de um. E aí, quem estava para ir para o Chile como missionário era o pastor Jean.
que foi o primeiro missionário a ser enviado. E na época nós decidimos ofertar na vida dele, né? Esse valor que a gente tinha, porque não dava nem para um, quanto mais para 7 viajar. E aí a gente ofertou, só que depois dessa oferta, tudo destravou, né? E tiveram pessoas que receberam o valor total. Eu lembro que no dia limite para a gente comprar essa passagem, eu não tinha dinheiro nenhum ainda. E eu saí de casa com a minha mãe cedinho, num sábado pela manhã. E eu falei para ela, eu passei 2 anos me preparando e o Senhor, ele vai fazer algum milagre até a gente chegar lá na agência de viagens. E quando eu estava me deslocando para lá, no meio do caminho, a gente encontrou uma pessoa que me deu um envelope e disse, olha, alguém pediu para te entregar isso aqui. E aí, quando eu peguei aquela oferta, quando eu olhei, era o valor que eu precisava para dar entrada, pelo menos para comprar a passagem. Era algo em torno de R$ 800. Aí eu comprei a passagem e no outro dia, no domingo, eu consegui todos os mantenedores que eu precisava para poder ofertar. E eu levantei todo o dinheiro, ofertei na vida dos missionários lá na Bolívia, comprei muito presente, eu fui e voltei, a gente não precisou vender o carro, né? E eu fiz essa viagem que marcou minha vida, assim, e para o resto da vida, né? Foi uma experiência sensacional. Glória a Deus, que top, muito bom, muito bom. Eu sei que você tem muitas outras experiências, mas o tempo vai passando, já temos 40 minutos de live, né? E eu Verdade. quero, embora tenha sido até aqui desde o começo muito edificante, mas eu quero separar um tempo, porque eu sei que tem uma palavra da parte de Deus que o Senhor quer compartilhar conosco através da sua vida. E eu quero agora fazer só um registro. Pessoal, aí embaixo tem uma mensagem que foi fixada aí. Não foi a pedido de pastor Renan de maneira nenhuma, mas eu não posso lhe privar de semear nessa terra extremamente fértil, nessa terra boa, bem adubada. Sabe, irmão, eu quero que você aproveite. Tem o PicPay de pastor Renan, que é @pr.renanveras. Volto a falar, ele não pediu isso, mas eu não poderia lhe privar disso. E nós somos uma igreja generosa. Eu quero lhe dar um conselho. Aproveite a oportunidade e semeie na vida de pastor Renan. Pastor, eu vou franquear a palavra para você. Quando tiver faltando 3 minutinhos, 4, 3 minutinhos, eu vou te dar um sinal para a gente poder estar caminhando para o final. Pode ser assim, pastor? Fechado. Fechado. Obrigado, E durante pastorzão. esse tempo, se o senhor precisar me interromper, por favor, fique à vontade, Eu pastor, quero tá? receber, eu quero. Amém. É a minha vez de receber. Amém, amém, pastorzão. Falar sobre esse assunto é falar sobre a minha história de vida, né? Eu não ensino essa matéria evangelismo já há alguns anos, desde que eu vim aqui para São Mateus, mas ainda é a matéria que eu mais ensinei no Rema, com quase 30 vezes eu ensinei essa matéria no Rema, e na verdade tenho muito desejo de voltar a ensinar, porque eu amo demais, né, essa matéria e esse assunto de evangelismo e missões. E eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou dar uma sintetizada aqui. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a grande comissão, né? A grande comissão, ela é muito mais do que uma sugestão por parte de Jesus. Ele nos deu a grande comissão como um mandamento, como uma obrigação, como um propósito para a igreja. Nós temos nos 4 evangelhos, Mateus capítulo 28, versículo 18, Lucas capítulo 24, versículo 45, Marcos 16, 15, João 20, 21, onde Jesus ele cita sobre a grande comissão e ele disse, vai, ide por todo o mundo. Né? Estava no final do ministério Jesus aqui na terra, do ministério terreno, e ele deu esses mandamentos para os seus discípulos. Ele disse, olha, fica em Jerusalém aqui do alto, até que do alto se cumpra. Mas eu quero citar apenas Atos 1:8, né? Eu quero ler na verdade, que diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a versão revista e corrigida, e para mim é a melhor versão porque expressa o grau de importância de uma forma fracionada. Ele diz, tanto em Jerusalém como em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. O termo tanto quanto, ele denota um grau de importância. Então,
Em Lucas 24, 46 e 47, Lucas, ele escrevendo, ele diz que Jesus falando para os seus discípulos, ele estava falando como o Cristo deveria vir, padecer, morrendo, e aos seus discípulos deveriam começar pregando em Jerusalém. Mas isso que Lucas estava fazendo era apenas uma citação histórica, né? Porque de fato aconteceu em Atos. Os discípulos esperaram um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural para poder pregar com toda ousadia e demonstração do poder de Deus através de milagres, prodígios e maravilhas. Quando Jesus, o próprio Jesus, fala para os discípulos, ele disse: vocês devem ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então é um erro pensar que eu devo pregar primeiro na minha cidade, depois no meu estado, e só depois que tudo estiver sido alcançado que eu devo pensar em outras nações. Mas Jesus, ele fala tanto quanto. Isso significa que da mesma forma que eu estou pensando na evangelização de São Mateus, eu já tenho que pensar em toda a evangelização, como eu posso contribuir na evangelização de todo o estado do Espírito Santo e estar fazendo algo para evangelizar as nações. Então, da mesma forma, com a mesma proporção, na mesma porcentagem, isso deve estar firme no meu coração. É por isso que missões, seja ela urbana, seja ela de qual maneira for, ele é o pulsar do coração de Deus, é o propósito da igreja existir. Algumas pessoas podem pensar, mas eu não fui chamado como evangelista. Mas a verdade é que todos nós temos o ministério da reconciliação. Aleluia. E esse ministério é o ministério mais importante de todos. Né? É um trabalho que está acima dos 5 dons ministeriais. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele estava, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, tudo que Jesus fazia, operando como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, era com o sentido de resgatar almas do inferno para o reino do Filho do seu amor, o reino do próprio Jesus. Então, muito mais do que ser um apóstolo é ter o chamado da reconciliação. Muito mais do que um pastor, do que um profeta, muito mais do que você ser um mestre, é você entender que tudo que você faz é capacitando a igreja para resgatar vidas, ou você mesmo sendo o instrumento para resgatar vidas. Então, um diácono, ele lava um banheiro para que uma pessoa chegue, fique admirada com aquela limpeza maravilhosa, de que esse lugar é um lugar de excelência. E o diácono estará contribuindo para a evangelização de um visitante. Tudo aquilo que eu faço na igreja local é com o propósito e o sentido de resgatar vidas e ganhar almas. Eu lembro do que Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, e ele diz: Timóteo, faça a obra, o chamado de um evangelista. E Timóteo era pastor. Historicamente, nós entendemos que ele era um pastor, tinha um chamado pastoral. As suas cartas são cartas pastorais. Mas Paulo diz: cumpre o trabalho, cumpre o chamado de um evangelista. Né? Eu gosto muito do que o nosso amado Kenneth Hagin ensina numa mensagem chamada Os Dons do Ministério, e ele fala muito sobre isso. E algumas pessoas podem pensar que pelo fato de serem pastores ou serem mestres, elas não podem fazer esse trabalho de evangelismo. Mas eu quero dizer que isso é um engano, porque cada um de nós devemos estar prontos para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é algo extremamente importante. Algumas pessoas podem pensar, mas como? O que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que eu vou dizer? Né? Na verdade, pregar a palavra para uma pessoa não cristã, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, é algo muito simples. É só você contar como Jesus transformou a sua vida. Algo que eu gosto muito de fazer é de apresentar algo chamado CNH, uma habilitação. Essa habilitação aqui, ela nos dá a capacidade de nós conduzirmos algo de extrema
responsabilidade, que é um veículo. Só que muito mais importante do que você saber conduzir um veículo é você estar habilitado para conduzir a sua própria vida. E apenas em Cristo Jesus, através da palavra, você vai poder aprender quem você é, aquilo que você pode fazer e tudo aquilo que você deve fazer segundo o chamado que Deus te concedeu. Cada um de nós temos um propósito, um plano ao qual o Senhor nos chamou para fazer. Ninguém nessa terra existe sem um propósito. Todos nós temos um propósito. Mas apenas entregando a nossa vida a Cristo Jesus, né? Entregando a Ele o lugar do motorista, é que nós iremos chegar no lugar de sucesso. Apenas quando nós estamos habilitados para conduzir, e essa habilitação é Cristo Jesus. Apenas com Cristo em nossa vida, nós estamos habilitados a ter uma vida de sucesso. Só que sem Cristo Jesus, todos nós éramos como uma simples marionete. Nós até poderíamos aparentar ser alguém muito forte, né? Alguém preparado para vencer na vida, mas havia alguém que tinha um gancho em nós. Alguém que estava segurando em nossa vida e nós não podíamos fazer o que queria. Esse alguém era o diabo, porque ele enganou Adão e Eva. E esses homens, esse casal, perdeu a direção de Deus e agora estava no mundo sem ninguém que o pudesse conduzir. Então o diabo, ele decidiu conduzir o homem. E porque o diabo é mau, o homem passou a ser mau. Porque o diabo tem uma natureza de pecado. Então o homem começou a fazer tudo aquilo que o seu pai ordenava. Só que quando a gente recebe a Jesus, nós saímos dessa condição de ser uma simples marionete e a gente passa a ser um campeão. Nós nos tornamos vencedores, os maiores vencedores. Porque Jesus, ele não está apenas no nosso barco, mas ele se torna um conosco. Aquele que está em Cristo Jesus se torna uma nova criação em Deus. Todas as coisas velhas e antigas, elas passam, tudo se faz novo e a minha natureza agora muda. A minha natureza deixa de ser uma natureza de pecado. E ela se torna uma natureza agora justa. Havia tantas áreas na nossa vida onde nós éramos e vivíamos na escuridão. A Bíblia diz que nós estávamos no império de trevas. Só que a palavra, ela traz algo para nós, que é a luz. E nós não tínhamos apenas áreas na nossa vida que estavam escuras. Na verdade, toda a nossa vida estava em trevas. Só que o salmista Davi, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, não importa aonde nós estejamos, jamais estaremos sós e jamais estaremos em trevas ou escuridão, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E essa palavra, ela vem nos dar uma carga poderosa para mudar tudo aquilo que nós somos, para mudar quem nós éramos, apaga o nosso passado, limpa a nossa vida de todo o mal, nos torna novas pessoas. Só que essa é apenas algumas fases da nossa vida ministerial, da nossa vida com Deus, porque a partir do momento que eu descubro quem eu sou, vai vir em mim a responsabilidade de ser agora um carregador portátil na vida de outras pessoas. E agora, por onde eu for, como eu estou cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, aonde eu estiver, a palavra que está no meu coração e todo o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, agora eu tenho a capacidade de colocar a minha mão sobre uma outra pessoa. E esse poder e essa unção que transformou a minha vida, agora vai alcançar a vida de mais alguém. E toda vez que eu colocar com intrepidez, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser libertas e transformadas. Porque agora eu sou um carregador portátil, cheio da unção do Espírito Santo. Então, eu fui limpo, eu fui liberto, a minha vida foi transformada. E agora o Senhor tem uma grande expectativa
que aonde eu for e aonde eu estiver, outras pessoas possam receber essa palavra. Que top, meu Deus! Meu Deus, que top! Oh, glória! Eita, glória! Fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. É isso que se Glória a Deus. espera de nós. É isso que se espera de Isso nós. aí. Oh, aleluia, meu Deus, que top! Glória a Deus. Amém. Nós fomos chamados para isso. É isso que se espera de nós. Não é difícil, não, irmão. Não é difícil, não. Eu vou lhe dar um conselho. Essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar tanto no Instagram e daqui a 2 dias ela já vai estar no canal do YouTube do Verbo da Vida de Guarapari. Nós tivemos uma aula de evangelismo aqui agora. Que top! Eita, e é tão gratificante fazer isso. É tão bom. É tão bom ser um agente de mudança, é tão bom ser um instrumento. Tão maravilhoso. Pastor, que top, pastor. Nós temos aí, ó, mais 5 minutos. Eu gostaria que você usasse aí uns 3 minutos desses 5 aí para suas considerações finais. Né? Que vontade de lhe dar um abraço, rapaz. Amém, amém. É muito bom, meu Deus. Eu sei Amém. que você está falando de algo que sai dos seus poros, sabe? Assim, eu sei disso. Glória a Amém. Deus, que top. Amém, amém. Ainda dá uma Eu... palavra para o povo de Guarapari, que está aí, ó, uma grande igreja. A gente está em fase evolutiva aí em relação Amém. ao novo local, né? Inclusive, Jurandir acabou de chegar aí, o responsável da área jurídica do Verbo da Vida no Estado do Espírito Santo. Ele está avaliando algumas questões lá para a gente. Jurandir, um beijo, nós lhe amamos muito, viu? Obrigado pelo belo serviço que você presta ao Senhor. É uma bênção. Mas dê uma palavra para o povo de Guarapari, essa grande igreja que está avançando. Amém, amém. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, deu uma travada nos meus comentários desde o início, mas quero agradecer a todo mundo do Verbo da Vida que entrou aí, cada um dos ministros, cada pessoa que a gente ama demais. Um beijão para todo mundo aí da live. Eu quero deixar a última palavra como o seguinte: nós precisamos de uma vez por todas deixar o evangelismo passivo de lado. Eu consigo perceber que nesse passado tempo em que nós, como igreja, nós temos muita expectativa nos visitantes. Nós colocamos muita expectativa na pregação do pastor. Então, sempre quando eu penso em alguém que deve se converter, alguém da minha família, alguém que eu conheço, alguém que eu amo tanto, eu sempre penso, eu vou convidar essa pessoa para ir para a igreja e se o pastor tiver inspirado naquele dia, então essa pessoa vai se converter, ele vai ter a vida transformada. Mas eu quero dizer para você que isso é evangelismo passivo. Você está colocando expectativas para que alguém faça aquilo que você deverá fazer. O Senhor não ungiu pastores para pregar evangelho, o Senhor ungiu discípulos. E discípulo é todo aquele que o reconhece como mestre. A coisa que Jesus mais fez aqui nessa terra foi amar as pessoas, foi pregar a palavra, uma palavra de salvação, de libertação, uma palavra de restauração, muito mais do que uma religião ou uma mudança, né, em suas práticas. Na verdade, mudar as suas práticas é algo que vai acontecer a partir do momento que você conhece a luz. Então você vai ver que a sua vida está em trevas e você vai decidir mudar. Então você deve pregar a Jesus como sendo a coisa mais importante na vida de alguém, a resposta para todos os questionamentos e a necessidade que todas as pessoas têm, elas se resolvem em Cristo Jesus. Eu quero finalizar dizendo algo. Alguém que vive em depressão é porque talvez nunca tenha experimentado a alegria que é pregar Jesus e ver essa pessoa nascendo de novo. Você precisa experimentar isso urgente. Pastorzão, obrigado, viu, por essa oportunidade. Amo vocês. Pastor,
Você é maravilhoso. Muito obrigado. Nós lhe amamos muito. Eu quero agradecer a todo mundo que está presente aí na live. Um beijão para todo mundo. Sexta-feira vai estar Guilherme Ardilles conosco. Foi citado hoje, inclusive, aqui, né? Vai Ô, ser a glória. nossa última live às 19 horas. Porque a partir de então, nós vamos trazer para as 17 horas, porque as aulas do Rema já estão começando, e aí a pegada fica forte, né? Desse jeito. Isso mesmo. Nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Pastor Renan, um beijo na Romana, beijo no seu Jajá, Terezinha, todo mundo. Um beijo aí. Você é maravilhoso, sua família é maravilhosa. Eu lhe amo muito e me aguarda que logo, logo eu estou chegando aí, viu? Verdade. Ô, glória. Amém, amém. Muita Vai ser mara- expectativa, pastor. Muito obrigado. Pessoal, tem de novo aí ó, o PicPay de Pastor Renan, @pr.renanveras. Chamei, viu? É maravilhoso. Pastorzão, um beijão. Eu lhe amo. Obrigado, Obrigado. obrigado. Tchau, Beijão, tchau. pastorzão. Fica com Deus. Tchau, tchau.